Boa tarde a todos e todas. Bem, continuamos como ontem, que foi extremamente significativo, algo que nos enriqueceu com interlocuções e exposições sobre a vida de Maurício Trachtenberg. Neste dia, a pauta é que venhamos repetir, de uma maneira espontânea, criativa, e que outros rumos sejam dados aqui nesta tarde. Agradeço também a presença de todos e, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Bia, que dará depoimentos e, em seguida, o Porcino. Alô? Tá bom assim agora? Mais perto? Aqui? Então, é o seguinte. Eu ajudei um pouquinho e a única coisa que eu vou dizer foi mais ou menos o que eu fiz e pude organizar. O professor Evaldo me ligou e dirigiu a coleção do Maurício e é muito... Ele pediu que eu falasse com o Rago para fazer uma discussão, algumas discussões sobre a Revolução Russa, que é o livro de Maurício, porque era tão relevante o livro que valeria a pena uma discussão sobre as posições do livro. Aí ele ficou de vir, mas não pôde vir porque está muito doente. E então aqui fica a contribuição do Evaldo, que eu acho que foi preciosa. Porque a gente, na foina de tanta coisa, até deixa passar certas coisas, mas com os 100 anos da Revolução. E aí eu falei com o Rago e acabou se organizando, e aí uma porção de coisas aconteceram. E eu vou dizer por que o livro. Esse livro, na ocasião que saiu, e agora mesmo, faz críticas muito sérias a um período que foi o grande momento de esperança do ser humano, em 1917, quando todas as forças possíveis a favor do povo se juntaram para fazer uma revolução e tirar os czares. Por quê? Eu pensei, por que Maurício pegou uma boa parte do livro e faz a análise dos czares? É claro, um país que até 1917 teve, durante 10 séculos, aquela loucura que foram aqueles czares, isso só poderia ter respingado muito depois e provavelmente continua até hoje. Esse espírito de dominação, esse espírito cruel, né, respingou no Lenin, respingou no Trotsky e, sobretudo, naquela figura que a gente conhece, que é o Stalin. Essa crueldade foi tão grande que Kronstadt aconteceu. Kronstadt não podia ter acontecido. Kronstadt, segundo o que o próprio Trotsky falou, sem os marinheiros de Kronstadt, não havia possibilidade da Revolução ter acontecido e ter sido um êxito. Mas, assim mesmo, eles não tiveram dúvida de bombardear e acabar com os 18 mil marinheiros de Kronstadt.
como o Maurício faz um trabalho precioso de crítica, o porquê do fracasso. Em 3 anos, eles acabaram com todos os nossos ideais de felicidade que poderia haver, né? De 17 em diante. Eles assambarcaram a revolução para eles. E vocês vão ouvir muita gente comentar tudo isso, eu não vou falar mais nada. Como isso, eu sou professora também, então fiquei pensando, como é que eu posso ajudar a divulgar essas posições que foram terríveis para que não aconteça mais. E para os estudantes entenderem bem o livro de Maurício, que já fez com muito cuidado, e naquela época a editora encomendou um livro fino e fácil de entender, porque estava difícil os estudantes lerem livro grosso. Hoje, nem comento. Então, porque hoje livro, né? Livro assusta. Mas esse livro é maravilhoso, porque ele praticamente vai quase que conversando. Como ele tinha muito conhecimento, o livro é muito denso. Eu disse, vou fazer um espetáculo de teatro. E fiz. Estou montando não é uma peça de teatro propriamente, são diálogos, é o que eu chamo de uma crônica teatral, sobre todos os pontos principais do livro A Revolução Russa de Maurício. Se chama Errores, Horrores da Revolução Russa na visão crítica de Maurício Trachtenberg. Esse espetáculo a gente vai fazer no dia 2 de outubro, na abertura da semana que vai ter de discussão sobre a Revolução Russa. Esse é um espetáculo de teatro, com cenário, com música, com projeção, com tudo, para que os estudantes possam ter uma visão bem clara do que aconteceu. Eu convido, assim, vocês todos a virem no dia 2 de outubro, à noite, no Tucarena. É um espetáculo gratuito, é para abrir a semana de debates. E depois haverá um professor que vem de Israel, também historiador, parece que uma pessoa bastante competente, não sei, não conheço. E o outro é nosso amigo Michel Levy, que vem de Paris, que era também muito amigo de Maurício e que vai falar em seguida. Então, eu convido vocês para assistirem o espetáculo que nós estamos fazendo sobre a Revolução Russa, no dia 2 de outubro, às 19 horas. Agora, o que é que eu vou falar sobre Maurício? Eu sou suspeita para falar, né? Eu sou a esposa dele. Então, eu achei que alguém podia falar muito melhor do que eu, que é o Porcino, que é nosso amigo e que está sempre junto com a gente, e que fez as camisetas, e que fez tanta coisa, e distribuiu para vocês aí os artigos, né? E fez os bottoms, fez as camisetas, fez um monte de coisa. E o Porcino está sempre trabalhando para lembrar. Aí um dia o Porcino esteve em casa e disse, doutora Bia, estou querendo fazer um samba sobre o seu Maurício. Eu digo, ué, por quê? Porque eu fiquei conhecendo Paulo Freire pela escola de samba. Eu era moço e a escola, não sei se era Rosas de Ouro, que pode contar, descobriu Paulo Freire porque tinha o enredo da escola de samba, era sobre Paulo Freire. Eu digo, a única forma de se encontrarem o povo e os intelectuais que lutam pelo povo, eu acho que é mesmo através da escola de samba, viu? Porque aí eu digo, imagina, vamos lutar para fazer um enredo de escola de samba e sair para a avenida, como não? Depois que ele falar, eu pedi ao Porcino, que é a própria a pessoa que mais pode falar sobre um lado muito desconhecido de Maurício, que eu acho que é um dos lados mais importantes que ele tem. A militância real, política, na vida do dia a dia, a favor dos trabalhadores. Então, em vez de eu falar, o Porcino faz favor, vem aqui e conte para o pessoal
como o Maurício agia. E bom, eu agradeço essa oportunidade. Já, na realidade, esse resgate, essa história, demorou 32 anos. Eu estou esperando 32 anos para poder falar do Maurício. E, na realidade, a gente nunca teve essa oportunidade, está tendo agora. Até conversei com o Paulo, um amigo meu, e como ele está doente, pegou a gripe muito forte, ele não pôde vir. Eu falei, Paulo, aquilo que eu falei para você aconteceu. Eu não falei para você que um dia nós íamos chegar nas universidades, nas faculdades, e falar o que aconteceu com a gente? E ele ficou emocionado. Estou indo hoje lá, né, que vão ser 3 dias, e eu tive essa oportunidade, eu tive essa felicidade de ser amigo, de encontrar com o Maurício, por uma coincidência da vida, né? Como eu falei ontem, eu comecei a trabalhar nos Correios e Telégrafos em 1977, e era uma empresa totalmente militarizada, né? Para vocês terem uma ideia, as pessoas que mandavam no Correio, lá em Brasília, era o Coronel Edivaldo Cardoso Boto. Inclusive, eu estive com ele numa reunião na nossa segunda greve, e era um cara que tinha a mãozona, parecia um lutador de boxe, mas ignorante pra caramba. E Coronel Edivaldo Cardoso Boto, e aqui em São Paulo era o Coronel Oyama, Coronel Pinheiro e Coronel Laranjeira. Então, todo ano, ou às vezes, por acaso, o coronel aparecia onde a gente trabalhava, que chama CDD, Centro de Distribuição Domiciliar, e aí ele fazia a gente perfilar e olhar, um a um, se estava barbudo, se o cabelo estava grande demais, tinha que cortar, e muitas vezes isso acarretava até punição ou mesmo demissão, né? Então nós vivíamos assim uma situação bem terrível. Naquela época, inclusive eu tenho a reportagem em casa, o Correio censurava telegramas políticos. Então se a pessoa mandava um telegrama, fosse do Correio fazer um telegrama e com conteúdos políticos, inclusive essa censura foi feita contra o Tomás Baston. Eu tenho essa reportagem em casa, feita pela Folha de São Paulo. O Correio proibia. Não, aqui não vai mandar nada de telegrama político. Então, o Tomás Bart sofreu isso. Você vê como que a empresa era fechada mesmo, né? E ontem eu contei isso, eu até me lembro de um caso do nosso amigo, o Pardal, o Américo, chamado Alemão, que a gente foi procurar o Frei Beto, o Pardal arrumou um rapaz, arrumamos um encontro com o Frei Beto. E aí eu estava doidinho, falei, puxa, esse cara vai ajudar a gente pra caramba, vai soltar boletim, o cara vai ajudar nós. Aí eu fui aqui na região, aqui por perto. Fomos atrás do Frei Beto, aí eu já cheguei arrepiando. Olha, é o seguinte, lá o regime militar, o senhor precisa nos ajudar. Frei Beto, não, calma aí, vamos sentar. Sentamos lá, aí contamos a história, né, o que acontecia dentro dos Correios. Falaram, o Correio é terrível, continua a mesma coisa, a repressão danada, nós não podemos fazer nada, né. Eu falei, inclusive, Frei Beto, essas cartas de política aí, eles abrem tudo. Aí ele falou assim, escuta, e essas cartas que a gente manda para Cuba, eles também abrem? Essa é a primeira que eles abrem. Aí ele já ficou apavorado, né? Aí conversamos, eu falei, não, eu quero que o senhor nos ajude, quero que o senhor nos dê papel, boletim para soltar nos Correios. Porque a gente começou a fazer pichação, e depois da pichação, os caras foram em cima, então a gente começou a fazer um tipo dos boletins, assim, tipo Felipe, jogava nas caixinhas do Correio. Mas a gente não tinha grana, então falou, vamos atrás do Frei Beto, né? Aí, eu disse, não, eu não posso ajudar, isso aqui é uma igreja, tem que ir lá na CUT, lá na Vila Mariana, quem sabe alguém ajuda vocês, mas eu vou dar um conselho para vocês, o trabalhador já errou muito, eu acho que era melhor vocês desmarcar esse movimento. Eu disse, não, desmarcar não, já está marcado. Eu disse, não, é melhor vocês desmarcar. Eu até acho que foi em culpa da prisão, da devida prisão que ele teve, de toda a repressão, porque eu não tinha isso na minha cabeça.
E nem nós, nem o pessoal dos colegas do Correio, nós éramos carteiros. Só que a gente não aguentava mais. Hoje, sabe aquele negócio de ficar o bicho pega, se correr o bicho come, não tinha saída, meu amigo. Eu estava lascado, falei, não. Descemos, aí o alemão, mas o Pardal, então, Pedro, acho que é melhor a gente parar que sair. Eu falei, não, esse cara é pelego. Já te viu um negócio dele? O cara mandar desmarcar. Já fizemos reuniões, a gente fazia reuniões aqui na Igreja da Lapa, reuniões clandestinas. E a ceia era essa, olha. Sábado, 4 horas da tarde, vai ter missa, hein? Aí, você vai lá na missa? Vou. Você vai? Vou lá na missa. Mas a missa era a reunião que a gente fazia, no fundo da Igreja da Lapa. Acho que era Padre Adalto, ele é que conseguiu o espaço para nós no fundo da igreja. E aquilo começou a lotar, e veio esse fato, né, da gente, porque a inspetoria do Correio, a segurança, também já estava em nosso encalço, como eu falei ontem, era aquela briga do gato e do rato, eu pego, eu não pego. Só que a gente, como fazia as coisas clandestinas, eles não sabiam quem era. Então, uma hora eles estavam na Leopoldina, outra hora eles estavam na Moca, eles queriam pegar. E a gente sabia que uma hora nós ia cair. Aí eu fui atrás do Frei Beto, né? E o Frei Beto falou, não tem condição, aqui é a igreja, vamos lá na CUT. Aí foi que surgiu a ideia, né? Um colega nosso falou assim, rapaz, nós podíamos mandar uma carta pro Tancredo, esse cara vai ser presidente. Porque nós estávamos naquele auge, né, das eleições diretas. Aí teve um encontro com o Tancredo aí na comunidade negra, e redigimos um manifesto, doutor Tancredo, gostaríamos de ter um sindicato no Correio, mas como não podemos, se pudesse uma associação já estaria bom. E eu fui lá e entreguei esse papel para ele, mas ele me recebeu assim, friamente, não falou nada, só agradeceu, não, tudo bem, a gente vai rever isso aí, coisa do entulho autoritário, e ficou nessa. E aí nós ficamos perdidos, para onde é que a gente vai agora? Os colegas do Correio falaram agora, o que a gente faz? Aí, como eu tinha participado das eleições da Constituição Civil, e o Maurício Trachtenberg tinha apoiado o pessoal da Constituição Civil, onde o Lula apareceu, também pedia apoio para o Lula. Nessa época o Lula ainda era o Lula. O Lula chegou lá com aquela barba toda mal feita, de tênis, com aquela calça jeans, Aí eu falei, Lula, a gente dá para fazer uma associação nos Correios. Não, procura o pessoal da CUT. Também ficou nessa. Foi aí que eu fiquei sabendo que o Maurício Trachtenberg fazia reportagem para o pessoal da Constituição Civil. Aí o nosso amigo Joaquim, que tinha participado da chapa da oposição, que, claro, terminou perdendo, o Joaquim procura o Maurício, rapaz, esse cara, ele dá aula lá na Getúlio Vargas, e ele publica alguma coisa contra os coronéis. Aí eu disse, então tá bom. Aí fiquei atrás, né? Descobri onde é que o Maurício dava aula, o horário. Aí um belo dia eu vou na Getúlio Vargas, isso era umas 4 horas da tarde, eu não sei se era quarta-feira ou sexta-feira. Do jeito que eu saí do Correio, eu fui vestido de carteiro. Aí eu fui na Getúlio Vargas, entrei dentro do elevador. Quando eu entrei no elevador, entrou comigo também um senhor, já grisalho, de óculos, né? Com sandália no pé. Quando ele desceu, eu desci atrás. Eu disse, olha, eu queria falar com o Maurício Trachtenberg. Eu não falava Trachtenberg, eu falava Trachtenberg. Eu quero falar com o Maurício Trachtenberg, o Trachtenberg. Aí disse, calma, sou eu. O que o senhor quer? Eu falei, no Correio, é um regime militar. Eu até tá com aquele discurso colado na cabeça. Aí o Maurício disse, não, faz favor, entra aqui. Eu entrei lá, ele tinha uma salinha lá, tinha uma máquina, dessas máquinas antigas de escrever, acho que era até rei, mas daquelas bem antigas mesmo. Aí disse, o que está acontecendo? Eu disse, seu Maurício, é o seguinte, a gente lá só trabalha, só se lasca, é repressão, é em cima dos carteiros, em cima dos motoristas, né? É o postalho que nos rouba, nos assalta, que os coronéis, que lá em Pinheiro, os carteiros criaram um negócio chamado FUBEC, Fundo de Benefício do Carteiro. O que era isso? Juntavam todos os carteiros, davam uma grana, essa grana era colocada no banco, e quando o carteiro precisava de um dinheiro, ele ia lá, pegava o dinheiro, não pagava juro, e no outro mês repunha. Então eles criaram isso, chamava FUBEC. Aí os coronéis ficaram sabendo o que eles fizeram. Foram lá em Pinheiro, pegaram todos os caras que tiveram essa ideia, já que já se viu fazendo negócio dentro do Correio. Aí eles criaram uma coisa igual, chamada Postales, que arrebentou com nós. Porque pegavam o nosso dinheiro, o nosso próprio dinheiro, e emprestava para a gente por juros exorbitantes.
Aí eu falando isso pro Maurício, falei, é um regime de terror, um regime de campo de concentração, de casa para o serviço para casa. E o Maurício absorveu toda essa ideia, colocou o papel naquela maquininha, aí bateu tudo que eu falei, aí ele me entregou, disse, olha, dá uma olhadinha aí. É isso? Eu disse, é isso mesmo. E disse, então você fala o seguinte, colocou no envelope, você me procura a Débora ou Proença, lá no Notícia Popular, e entrega para ele publicar na minha coluna. Eu, naquele meu pensamento, eu falei, que é isso? Esse cara não vai publicar um negócio desse, irmão. Mas eu, né, o cara mandou, eu falei, vou levar, mas eu não tinha muita esperança. Aí falou, eu estou indo encontrar com a minha esposa, né, lá na Consolação, parece que ia no cinema, ali na curva da Consolação. Aí, como a Getúlio Vargas era perto, nós subimos a pé ali por trás do mato, né? E fomos conversando e tudo, eu falando para ele da situação. Cheguei lá, ele falou, Bia, isso aqui é o porcino, você precisa de ver que situação que os carteiros enfrentam. E eu mandei ele publicar, levar uma matéria para publicar na minha coluna. Está bom. Eu peguei a matéria, desci a Consolação, tão feliz da vida, eu falei, puta, se os caras publicar isso, mas eu achava que nem ia publicar. Entreguei lá, não sei se foi para o Proença ou foi para a Débora, alguém recebeu, o professor Maurício mandou publicar na coluna dele. E ficamos naquela agonia, né, procurando o dia para publicar. Aí publicou, não demorou uma semana, publicou a matéria. No que publicou a matéria, aí eu já falei para os colegas do Correio, olha, você está vendo aqui, rapaz, que coisa que saiu no jornal aqui. Aí todo mundo começou a comprar o jornal. E o colega comprava, e naquela época não tinha internet. Então, na época que eu trabalhava ali no CO01, a gente fazia mala, triagem e mandava para outros estados. Então, os colegas xerocavam essa matéria, regime nazista no Correio, colocava dentro da mala e fechava. E isso ia aparecer lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e a coisa foi fervilhando. Bom, aí, nós pegamos, tivemos depois dessa matéria do Almir Pazianotto, nós fizemos do Maurício, nós fizemos uma passeata, e depois dessa passeata nós procuramos o Almir Pazianotto. O Almir Pazianotto disse, olha, o negócio é o seguinte, vocês têm que aprender a cumprir horário. Marquei com vocês, acho que era 5, vocês estão chegando atrasados, e eu não sou ministro, queria ser ministro do trabalho, eu não sou ministro, não posso resolver nada, está encerrada a reunião, depois vocês me procuram. Mas vai ter greve, não, depois vocês me procuram. Ele não acreditava, porque, fazer greve no Correio, a coisa é complicada. Quando eu cheguei na Praça da Sé, a gente chegou, os colegas descemos para baixo, os colegas, nós não está mais aqui, o Álvaro. Disse, não, bicho, vamos tomar um, aí todo mundo foi pro boteco, vamos tomar um, a greve vai sair hoje. Aí subimos ali a Maria Paula, ali a pé, tudo revoltado, aqueles maiores nomes contra o Almir Pazianotto, nós elogiamos. Aí, falei, agora é decidir a greve. Aí, eu falei, até que eu tinha na época, eu trouxe aqui, eu tinha pedido para a Tereza Lajolo, e ela emprestou, naquela época das eleições diretas acontecia muito. Ela emprestou um caixão para nós, já está aqui na reportagem da Folha de São Paulo. E nós pegamos esse caixão, tem até na outra aqui, nessa matéria aqui da passeata, nós usamos esse caixão rodou, rapaz. E está escrito assim, ó, abaixo o regime militar, Correios. E pregamos na frente do caixão. E saímos, né, pela cidade. E aí, chegamos lá, como a gente não tinha microfone, não tinha nada, não tinha microfone, não tinha sindicato, não tinha nada. Aí eu falava, pessoal, o negócio é o seguinte, o que eu falar, vocês repetem, tá bom? Aí, tudo bem, o que aconteceu lá na reunião? E o pessoal do ABC, que eram os mais doidos, assim, pessoal, tivemos com o Almir Pazianotto, não resolveu nada. Nós só temos 2 caminhos, ou fazer a greve hoje, ou esperar o Tancredo assumir, e aí nós pedimos audiência para ver se a gente faz uma associação, um sindicato, não, hoje a greve é hoje. E virou aquela loucura, e o pessoal com o caixão na mão. Aí eu disse, olha, eu fiquei doido, porque nós tínhamos conversado que não ia dar para fazer a greve. Nós não tínhamos nada, não tínhamos carro, não tinha som, não tinha nada, não tinha dinheiro, estava ferrado. Falei, puta merda, falei, então vamos fazer o seguinte. Aí eu me lembrei no Largo de São Francisco, tem uma espécie de um negócio lá, não sei o que é aquilo lá. Eu falei, eu vou subir lá e lá de cima eu olho os carteiros, aí vejo como é que se querem a greve ou não.
Aí, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, tem duas propostas aqui. Fazer a greve hoje, ou esperar o Tancredo assumir e pedir audiência para fazer uma associação ou um sindicato. E aí, no que eu subi, os caras já puxavam a perna da minha casa. Eu decreto a greve hoje, a greve tem que ser hoje, é hoje. Quem é a favor, falar com o Tancredo? Quem é a favor da greve? Aí saiu aquela... Falei, e agora? Aí o Soarão quer falar para mim, manda fazer os piquetes, criar os comandos. Eu sei lá, eu que era comando, ninguém ia participar de nada. Aí saiu aquele monte de carteiro pela Avenida São João, vamos lá para Leopoldina. Aí chegou lá ali na Júlio Prestes, ali no trem, aquele monte de carteiro, mas era muito carteiro. Aí o carteiro, libera a catraca, o carteiro não quer liberar. Libera! Acho que parece que ligaram para o governador, para o secretário, disse, não, libera a catraca. Liberaram a catraca, aquele monte de carteiro dentro do trem. Quando chegou lá na Leopoldina, a polícia estava esperando nós lá. Assim, escuta, quem é o responsável pelo movimento? E eu ainda não tinha chegado. Aí o Juraci, o colega nosso, disse, eu sou o responsável. Aí então, ó, não quebra nada, só para proteger o patrimônio da empresa. Então tá bom, não vamos quebrar nada e tal. Aí desceram aquele monte de carteiro. Quando eu cheguei lá na Leopoldina, a turma já estava tudo doido, já tinha ido no Ceada, que o Ceada ali perto, fizeram uma fogueirinha que estava fazendo comida, hoje já estava tomando uma dose, muito louco, então estava doidinho. As coisas não entra ninguém nessa. Mas aquele prédio, quem já foi na Leopoldina sabe, aquilo é um castelo, é muito grande aquilo lá. Hoje não entra ninguém aqui. Aí começou a chegar os caminhões, os caras paravam os caminhões, aquele que não parava, eles murchavam o pneu, aí lotou, cercamos assim o correio. Aí o Murilo Macedo decretou a ilegalidade da greve. No segundo dia está decretado ilegalidade e vai todo mundo para a rua. Aquilo eu tremi. Eu não tinha experiência que eu tenho hoje. Puta, eu fiquei mal. Falei, puta, agora vai mandar todo mundo embora. Se reunimos com o pessoal do ABC, os caras disseram, não, a greve continua. Eu disse, mas rapaz, você não viu? O Murilo decretou ilegalidade. Não, a greve continua. Aí eu fui conversar com o diretor regional. Nem o diretor regional do Correio, os caras queriam deixar entrar. A greve foi tão forte que cercaram assim, os carteiros, um abraçou o outro e cercamos o prédio todo. Não entra ninguém. Aí chegou o diretor, o Bulhões, a gente não vai entrar. Aí me chamaram, disse, olha rapaz, o diretor regional chegou aí, a turma não quer deixar ele entrar. Eu disse, gente, mas se ele não entrar, como é que nós vamos negociar? Não, se ele entrar, então dá para todo mundo entrar. Eu falei, não, mas ele é o cara ligado à empresa, ele tem que entrar. Aí a muito custo, convencemos, o cara entrou. Aí foram 3 dias de greve. E eu me lembro que a gente fez uma reivindicação, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí na minha cabeça eu disse assim, vamos pedir 150, porque na época era 80% que eles davam. Vamos pedir 150 para eles dar 120, 90, né? Eu me lembro até que quando eu estava na Leopoldina pichando os muros, estava eu e o Aureliano. Eu estava pichando de um lado e nós fomos em 3. Um pichava do lado, um pichava do outro, e o outro ficava olhando para ver se vinha a polícia. Se visse a polícia, dava um toque e a gente saía fora. Eu estou pichando do lado lá, 150 ou greve. E o Aureliano do outro lado, 120 ou greve. Aí eu olhei para... Ah, mas vem cá. É 150, 120. Eu falei, não, meu, você é louco. É 150. Troca isso aí, meu. Aí botou, arrumou lá o 2 pelo 5, né? Então a gente tinha aí 150, e o pessoal botou isso na cabeça, meu, e virou uma loucura. 150 já faziam música, olê lá, 150 já. Aí, quando eles viram que não tinha gente, que realmente o Correio parou mesmo, geral, aí eles resolveram ceder, fizeram a reunião, até gravado isso aí. Fizeram a reunião e fizeram uma proposta de 122% de aumento. 122, a gente queria 150, mas 122, nossa, de 80 para 122, a gente aceitou. E aí, nós descemos, né, para falar para o pessoal que tínhamos conseguido 122, ó, conseguimos 122. Não, 122 não, é 150. Olha, para botar depois, aí no sábado a gente voltou, conversamos, né? Aí o Américo falou, olha, eu aprendi que nesse país, para se comer um pão,
tem que se pedir 2 pães. Então, nós damos uma grande conquista, e em setembro nós vamos rever isso aí, e conquistar mais, né? E eu falei também, nesse dia, o Soarão, que era da oposição metalúrgica, ele tinha me orientado, ele falou, olha, mas ele falava, eu dava risada, porque eu falei, isso não vai acontecer. Ele falou, não, mas na hora que a imprensa chegar lá, você fala do Vladimir Herzog, você fala do Zequinha, do Fiel Filho. Está até no Diário Popular. Aí eu falei, olha, nós estamos aqui, eu não esqueço disso nunca. Nós estamos aqui, mas para nós estarmos aqui, muita gente pagou com a vida, né, esse momento, né? Aí eu falei do Zequinha, do Vladimir Herzog, do Fiel Filho, daquele metalúrgico que morreu, o Santos Dia, né? Aí falei, mas a turma não queria. Foi duro para convencer que 122 era um puta do aumento. A gente conquistou os 122. Aí eu fui na casa do Maurício, né? Aí o porcino, eu estava arrebentado. Eu fiquei uns 7 dias que eu não comia, não entrava nada na barriga, não segurava. De temor, do medo que eu passei. Aí cheguei lá, o Maurício, porcino, conseguimos, tal. Aí ele falou, olha, eu mandei a minha filha, no dia das greves, vai lá e põe uma carta no correio para mim. Aí ela foi, aí ela voltou e disse, pai, tá tudo fechado. Eu falei, joia. Assim que ele falou de jeito bem pausado. Eu falei, joia, a greve pegou. E aí, ele, almoçamos lá, ele pegou uma cerveja. Olha, Beatriz, faça um almoço de sacaria, não faça um almoço de escritório. Comi, tomei uma cervejinha com ele lá. Depois voltamos lá, o Maurício me orientou, inclusive até em casa, eu estava vendo hoje, ele me deu assim vários passos, olha, faça isso, cria a comissão disso, a gente chegou até a criar, né? Comissões de carteiro para poder tomar conta do movimento. Aí, o Correio viu a grande cagada que tinha feito, porque 122 não era só para São Paulo, todo mundo queria. E com a greve de São Paulo, como eu falei, a reportagem do Maurício, que esparramou para o Brasil inteiro, começou a pipocar a greve em tudo quanto era lugar. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, todo mundo. E os caras mandavam carta para o Maurício, tem inclusive aqui numa dessas daqui, pedindo para entrar em contato comigo, para fazer uma pauta unificada. A coisa ficou muito louca. E aí o Correio viu a cagada que tinha feito. Quando passou o mês, no dia de pagar o salário que ele tinha prometido, disse, não vai pagar não. Aí pronto, aí a gente ficou macho, já estávamos, né? Sabe aquele negócio, puta, agora nós arrebenta mesmo. Já não tinha nada, agora já estamos conhecidos, já tem um certo apoio. Vamos para cima. Aí eu até lembrei com o Edivaldo, falei, Edivaldo, nós vamos fazer que nem a China. Nós vamos entrar no Vietnã, ficar 3 dias, depois nós volta. Que a China fez, teve uma guerra, né, da China com o Vietnã, e a China foi lá, ficou 3 dias, deu um pau nos caras e voltou, porque se fica lá, já era, né? Aí eu falei para o Edivaldo, vamos fazer que nem a China, nós vamos ficar 3 dias, só para dar uma advertência. Depois a gente volta. Mas que voltar nada. Aí, depois dos 3 dias, eu falei, a greve estava forte pra caramba. Mas o Antônio Carlos Magalhães já era ministro da Educação. E o Antônio Camarão falou, não, eu quero a cabeça das lideranças. Vou mandar todo mundo embora. Aí ferrou. Nós fizemos uma reunião aí na Câmara Municipal, né? No gabinete da Irene Cardoso. Falou, vamos, gente. Aí o Edivaldo falou, não, mais uma semana nós arrebenta com eles. Só que nós não arrebentamos, porque os caras queriam catar a gente de qualquer jeito. A gente continuou a greve, né? Eu me lembro que nessa época tinha o Maisena, até falecido, um colega nosso. Ele fez uma música, né? Dizia assim, tem bumbum de fora para chuchu. Qualquer dia é o carteiro nu. Antigamente, o carteiro escolhia o presidente. Não se vivia com salário de ladrão. Hoje está tudo mudado. O Magalhães está no lugar errado. Bota aumento nisso. Que o salário já levou o sumiço. E eu cantei muito isso em outras greves que teve,
Era assim, tem bumbum de fora pra chuchu, qualquer dia é o carteiro nu. Tem bumbum de fora pra chuchu, qualquer dia é o carteiro nu. Antigamente, imagina na Avenida de São João, todo mundo cantando essa música. O carteiro escolhia o presidente, se comia mais feijão, não se vivia com salário de ladrão. Hoje tá tudo mudado, o Magalhães está no lugar errado. Bota aumento nisso. E saía pela Avenida de São João cantando isso. E aí, não deu certo, né? Terminamos, mas tomamos um pau, porque os caras queriam a nossa cabeça. Não tinha jeito. Eu me lembro até que numa dessas reuniões, os caras falaram, a CUT é que está por detrás disso, hein? A CUT não está por detrás, a CUT está na frente disso. Porque aí eles pegamos ajuda de todo mundo. Aí, né, infelizmente, eles nos mandaram embora, toda a diretoria, tem até aqui, nesse documento que eu passo aqui, na Folha de São Paulo, está aqui, Correio demite 11 líderes. Está aqui, a Folha publicou o meu nome e de outros companheiros que tiveram à frente do movimento. Aí, passado isso, eu recebi na minha casa uma intimação do DEOPS. Aí meu pai, minha mãe, eu não falei para você não te meter nesse negócio de correio, de sindicato. E meu irmão, vai ficar preso lá, não vai voltar. Eu falei, eu me lasquei. Aí o Eduardo Greenhal, procuramos o Eduardo Greenhal, e ele nos indicou uma advogada chamada doutora Maico. Doutora Maico chegou para nós e falou, o negócio é o seguinte, você chega lá, no DOPS, e não vai falar que vocês fizeram greve, hein? Você chega lá e diz assim, se o meu tempo estiver dando aí, você fala que eu paro, tá? Você chega lá e diz que vocês fizeram um movimento sindical. Não, movimento... Como é que ela falou? Movimento... Ela falou o nome lá. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Você fala... Movimento trabalhista, uma coisa assim. Aí, o delegado, cheguei lá e disse, como é que foi essa greve de Correio aí? Eu disse, não teve greve. Teve um movimento salarial. Ela falou, você fala que fez um movimento salarial. Não, o nosso movimento salarial foi muito bom, mas nós não conseguimos. Aí o cara, escuta, eu vou perguntar outra vez para você. Como é que foi essa greve dos Correios? Eu disse, o nosso movimento salarial foi muito bom. Aí o cara deu um tapa, na terceira vez, que eu vou perguntar outra vez. Eu falei, o cara deu um tapa na mesa. Eu estou falando para você, rapaz. Você está pensando que está falando com quem? O que vocês fizeram foi greve. Outra coisa, tira esse chapéu da cabeça. Que eu era carteiro, usava o chapéuzinho de carteiro. Tira o chapéu da cabeça para falar comigo. Como é que foi essa reunião que vocês faziam na Câmara Municipal, lá no gabinete da Irede, lá no Sindicato dos Bancários? Me fala como é que foi isso. Aí disse, o senhor sabe, a gente estava salário muito baixo e tal, e vai dali, desconversando, e tivemos que partir para esse movimento, mas nós não queríamos fazer, procuramos todo mundo, mas ninguém atendeu, e ele batendo na máquina, tudo que eu falava. Aí a doutora Marta estava do lado, aí fica tranquilo. Aí chamou o outro, aí chamou Edivaldo, Efigênio, Alemão, e todo mundo dando depoimento. Puta, hoje nós estamos lascados, nós não sai daqui. Mas aí eles liberaram a gente, não sei porquê, eles não pode ir embora. Eles também não ia prender a gente, aquele já tinha acabado. Eles queriam mais dar um susto na gente. Mas depois disso eu ainda voltei para a Polícia Federal umas 2 vezes. Mandaram intimação, tenho cópia disso na minha casa. Na época eu tinha sempre esse negócio, eu xerocava, eu tirava cópia, eu tenho um vasto documento na minha casa, eu tenho mais ou menos umas 4 pastas de reportagem de jornal, boletim de sindicato, até mesmo boletim de outros estados que fizeram greve com a gente, eu guardava, né? E graças a Deus não joguei fora. Teve uma época até que eu joguei isso fora, esse monte de papel velho, não, deixa aí. Aí a hora que veio, botei tudo numa pastinha, entendeu? Falta organizar mais coisa, mas foi assim que aconteceu. Aí, passado isso, eu fiquei na lista negra, eu fui procurar emprego, o pessoal não dava. Eu chegava na empresa, o cara dizia, você trabalhou bastante tempo no Correio, hein?
Beleza, fazia a ficha, vou ligar lá para pedir referência. Cara, isso aí não. Esse não. Eu me lembro que aí depois o Paulo me arrumou um emprego para trabalhar na Folha de vigilante. Estou lá na Folha, lá. Aí apareceu o cara do correio e falou, nossa, vocês estão com a mão na roda. Esse é o cara que agitava a greve para nós no correio lá. Aí eu falei, puta, vou ter que sair daqui, não tem jeito. Os caras vão me mandar embora. Eu já estava com o saco cheio, porque eu ficava lá tudo igual uma estátua. Pedi a conta, falei, eu não quero mais trabalhar aqui não. Fui trabalhar, que eu contei ontem, fui trabalhar de garçom, né? Aí eu voltei, fiz o curso de garçom no Senac, eu era barbudo, tinha que cortar a barba. Eu até contei isso aqui ontem. No Correio, antigamente, era proibido ter barba. E a nossa primeira pauta de reivindicação estava lá, direito de ter barba. Olha, eu olhei isso, eu tenho até olhar em casa, mas que reivindicação é essa? Direito a ter barba. Você vê, hoje em dia vem essa meninada aí pedindo a volta da ditadura, ele não sabe o que é uma ditadura. Ele nem sonha com o que é a coisa. Você imagina, meu, você não tem direito de usar barba. Não pode usar. E tem isso, a nossa primeira reivindicação. Aí eu voltei do Senac, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Aí eu liguei pro Maurício. Alô, seu Maurício. Show, Porcino, você sumiu. Seu Maurício, sabe, fiquei desempregado, não arrumo emprego. Fui fazer um curso de garçom lá no Senac, a família caiu de pau. Estou voltando, seu Maurício, mas eu não tenho nada. Preciso comprar roupa para me trabalhar. Será que o senhor poderia me ajudar? Show, claro, Porcino. Você veja quanto que é e vem aqui em casa que eu te dou o dinheiro. Aí eu fui lá ali na Tiradentes, né, onde vende roupa de garçom, de liga, um monte de coisa ali. Eu fui lá com vinho preto, paletó, gravata, sapato. Falei, seu Maurício, eu vi lá, é tudo isso aqui, ó, sapato, paletó, gravata, meia, tudo. Aí, toma o dinheiro, vai lá comprar. E volte aqui. Comprei, voltei lá, disse, olha, tem uma amiga minha, que ela tem um barzinho aqui em Pinheiro, e você vai trabalhar lá. E ela falou, pode trazer o rapaz. Aí trabalhei um tempo lá, depois eu saí. E assim era o Maurício, até estava lembrando hoje do amigo nosso, Soarão era metalúrgico. Soarão não ficava 2 meses no emprego, os caras pegavam e mandavam ele embora, porque ele era militante da oposição metalúrgica. E uma vez mandaram, o Soarão estava numa pindaíba danada, mandaram ele embora. E o dono da casa disse, vai despejar e acabou. E o Soares me contou isso. Aí ele foi lá no Maurício, chegou lá, seu Maurício, é o seguinte, esse cara está me despejando aí, que eu preciso de um fiador, e eu não tenho fiador, ninguém quer ser meu fiador, estou desempregado, o senhor sabe que a vida de militante é assim, e eu preciso de um fiador. Senão, o cara pedir a casa lá, a família vai toda para a rua. Aí ele disse, ô Bia, traz a escritura da casa aí. Aí eu vou ser seu fiador. Agora é de louco, tinha que ter coragem, porque o Soares não ficava no emprego. Mas o Soares honrou, nunca deixou de dever. Era assim, era esse tipo de militante, de pessoa que ajudava, né? E nessa minha trajetória de movimento sindical também, eu vi muito bolchevique chique. Né? Ai, coitado do trabalhador, lá estou eu de garçom servindo uísque pro cara. Eu falei, puta merda, mas esse cara é aquele cara lá? É. Esse aí me deixou tão decepcionado. Depois que eu fiquei sabendo dessa conversa de bolchevique chique. Quer dizer, o camarada é um puta de um revolucionário, mas atrás de um copo de uísque, de uma boa cerveja, agora dá a mão na massa e enfrentar a coisa, sem chance. Aí não, aí o bicho pega. E o Maurício não, era ao contrário, ele era autêntico. Sofreu várias pressões da direção do Correio em cima da coluna dele, eu sei disso, né? De outras também, porque o Maurício não fez só no Correio, fosse metalúrgico, vidraceiro, o pessoal da construção civil. Eu até contei ontem, ele teve um caso com o pessoal da Calói, o dono da Calói mandou uma carta para ele, e disse, que negócio é esse? Você fica aí metendo pau na minha empresa, eu quero me defender. Aí o Maurício disse, em primeiro lugar, essa coluna é coluna de trabalhador, não é a coluna de patrão. E outra coisa, você deixa de ser besta e para de colocar cabelo na comida dos peão. Era assim, era uma pessoa autêntica, né? Eu até contei, a última vez que eu vi o Maurício, aí Porcino, seu Maurício, eu estou na luta aí, né? Ele até queria que eu viesse estudar aqui. Eu cheguei a fazer um curso de pós-graduação, mas não comecei, não terminei. Minha mãe faleceu, meu pai faleceu, aí culhambou tudo.
mesmo. Mas eu encontrei com o Maurício, e ele já estava assim um pouco adoentado, né? Ele falou, rapaz, quase que você perdeu um amigo, meu. Passei por uma cirurgia aí lascada. Tava um calorzão assim, tio, vamos lá em casa, vamos almoçar lá, vamos. Aí eu cheguei lá, tava o João Bernardo, acho que é um português, né? Aí nós começamos a conversar, ô João, esse menino aqui é do Correio e tudo. E, nossa, aquele dia foi a última vez que eu vi, nós tínhamos tanta risada, que eu falei pro João Bernardo aquele negócio de comer casca de batata. Mas só que tinha uma revista chamada Fatos e Fotos, que tinha um camarada, ele fez uma pesquisa, que as pessoas podiam comer aquele tal do capim gordura. Né? Aí o João Bernardo dava, ele falou, rapaz, se os coronéis soubessem disso, ele não ia mandar vocês comer nem casca de batata, ele ia comer capim. E aí nós ficamos dando risada. Aí foi a última vez que eu vi o meu amigo Maurício. Então era isso, tinha muita coisa para falar do Maurício. Falar do Maurício é uma alegria, meu. Nossa, é um mundo. Imagina se o Soares estivesse aqui, o Soares está em Brasília. O que ele não iria falar? Né? Eu sempre falei assim, uma vez que a gente fez uma homenagem para o Maurício aqui, né? E um amigo nosso, né, falou aquela frase do apóstolo Paulo. Maurício Trachtenberg, combateu o bom combate, viveu na luta e não perdeu o ideal. Não perdeu. Isso é que é importante. Tá bom, gente? Mas outras coisas eu falo depois, né? Obrigado, hein? Nesse momento nós temos um vídeo e eu gostaria de perguntar à professora Bia, a senhora gostaria de falar sobre o vídeo? O vídeo foi o Conselho quem fez. O meu filho. O filho do Conselho fez conseguiu fazer um samba, exaltação. E aí, o filho dele pegou uma série de fotos de Maurício, depois ele fez um DVD. Nós tínhamos só o samba da escola de samba, né? Era para não ter vídeo, mas ficou no fim do ano. Então nós vamos passar o samba que foi feito por um sambista mesmo, uma pessoa, ontem eu estava aqui, o Val, da Rosas de Ouro, né? Val Medeiros, excelente, foi filho do avô. É um belíssimo samba, não vamos deixar de passar isso. Aí você pediu para o vídeo fazer um vídeo, então nós vamos passar o vídeo que tem o samba de Maurício. E um dia, né, Torcida? Eu vou estar lá, no primeiro carro. Já se logo. Pode ir para onde? Já estou bem velhinha. Vamos fazer o povo conhecer também. Então, ele vai passar o vídeo agora. Samba em homenagem ao Maurício Trachtenberg, com muita emoção. Solte a voz, solte a voz. Uma voz ecoou, bateu saudade. Menino pobre que nasceu em Erechim, povoado pequeno, começava assim. Essa história que jamais terá mais uma voz ecoou, bateu saudade. Menino pobre que nasceu em Erechim, povoado pequeno, começava assim. Essa história que jamais terá. Olha que nessa trajetória esse menino alcançou sucesso e prestígio, muita luta ele travou. Foi professor, se tornou jornalista, uma figura importante no Brasil. E foi assim que ele surgiu. Toda gente escreveu suas ideias de liberdade. Com seu espírito de luz só queria igualdade. Pobre de cultura exemplar. Na escola da vida
espanta isto, que a ditadura militar não era, claro, nem uma ditadura boazinha. Mas hoje está havendo uma repressão, que o francês diria, doucement, sorridente, doce, em que todo mundo perde direitos terríveis, direitos que levaram 100 anos para ser conquistados, especialmente os direitos trabalhistas, e isso não é reação social. Para iniciarmos esse segundo momento da composição da mesa, quero chamar nesta ordem a professora doutora Doris Atioli Silva, professora da USP, cuja tese de doutorado é a obra Trajeto de Maurício Trachtenberg sob o prisma das afinidades eletivas, defendida na Sociologia da Unesp em 2004. Em seguida, professor doutor Edson Passetti, PUC São Paulo. E o professor Felipe Ramos Mussetti, do Grupo de Estudo de Filosofia Política Contemporânea, mestrado e doutorando sobre as análises sobre o fenômeno político em Marx. O professor Edson Passetti está? Bem, de praxe, eu quero dizer que temos de 20 a 25 minutos cada fala. Com a palavra, a professora Doris Atioli. Dá para falar assim? Você não me ouve? Não, precisa por causa da... Ah, precisa da gravação, né? Bom, muito boa tarde a todos. A gente custa segurar as lágrimas mesmo quando a gente vê esse vídeo do Maurício, e o depoimento do Cursino, e as palavras da Bia. Para mim é uma enorme honra, não é? Fazer parte dessa mesa ao lado desse amigo querido que é o Edson, ao lado do Valverde, né, com a Bia, a Lucila e a Nancy, amigos da vida inteira, e contar um pouquinho para vocês Alô? Agora melhorou, né? Então, quando eu entrei aqui na PUC hoje, eu já comecei a ficar emocionada, porque aqui tem um bocado da história da gente, de nós todos. Eu estudei aqui, dei aula aqui, meus amigos Edson, Valverde, a Lúcia, que não está aqui, mas estará amanhã. E nós partilhamos tantas coisas, tantas lutas, né? Aqui o Maurício lecionou até o fim da vida dele, não é? E fazia questão de dar aula na graduação também, não é? Porque ele gostava de estar em contato
com os jovens, né? Com o pessoal que estava ainda começando a estudar na universidade. Enfim, as falas do Cursino, a fala do Cursino me comoveu profundamente, porque me lembrou um outro episódio em que o Maurício também teve uma atitude, assim, super, fazia parte dele, uma atitude super iconoclasta, né? Ele levou para um congresso em Belo Horizonte, um congresso de educadores, uma Conferência Brasileira de Educação, aquelas famosas dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, ele montou uma mesa com trabalhadores, pessoal da oposição metalúrgica de São Paulo. Está dando para ouvir aí direito, gente? E ele levou Valdemar Rossi, levou vários trabalhadores e montou uma mesa chamada Quando o Operário Faz Educação. E o pessoal que foi falar sobre uma experiência super interessante deles de socializar o conhecimento técnico entre eles, nos horários de almoço, nos intervalos do trabalho, né? É uma experiência linda, super libertária, e essa coisa de socializar o conhecimento para poder recuperar o conjunto do processo de trabalho, aquela coisa. E aí, bom, na Assembleia dos Educadores, a moção da mesa do Maurício foi recusada. Então, eu e a Célia Pesolo de Carvalho, que também trabalhou aqui na PUC, era muito amiga do Maurício, desde a época da biblioteca, a gente escreveu um texto que saiu na Educação e Sociedade, em resposta à negativa da Assembleia de Professores, com relação à moção da mesa que o Maurício tinha montado, né? E aí a gente mandou brasa e tal, e terminamos o texto falando assim, a Assembleia de Educadores parece aquela máxima do Lenin, um passo adiante, dois atrás. E é bom lembrar que o conhecimento, como dizia Bakunin, só tem um objetivo, só tem um sentido, que é iluminar a vida e não governá-la. Para além disso, começam as pretensões doutrinárias dos seus sacerdotes, daqueles que se acham os seus proprietários, os seus sacerdotes autorizados, né? Então, eu me lembrei, a sua fala, Cursino, me lembrou muito desse episódio que eu pude presenciar lá em Belo Horizonte e pude registrar, né? Bom, quando eu estava fazendo a pesquisa do meu doutorado sobre o Maurício, e que foi um processo muito difícil também para mim, porque a minha ideia era fazer uma homenagem a ele em vida. Só que ele adoeceu e faleceu. Então, eu tive até dificuldade para tocar essa tese, para continuar, porque era uma situação emocionalmente dura, né? Mas aí eu, nas minhas pesquisas, resolvi, não, vamos enfrentar, vamos fazer, tem que fazer, o Maurício merece. E aí eu fui até a Unicamp, no arquivo Edgar Loenrot, e encontrei um texto fantástico do Maurício, que, pelo que a gente sabe, pelo que se sabe, é o primeiro texto escrito do Maurício publicado em jornal, na Folha Socialista, que era dirigida pelo Antônio Cândido, Febos de Covatti, né? E era um texto com um nome incrível, um título incrível, publicado em várias vezes no jornal, né? URSS, quer dizer, União Soviética, entre o espírito bizantino e o tecnicismo norte-americano. Eu achei aquilo uma coisa genial, e o texto era genial, né? E encontrei também um texto dele sobre Dostoiévski, o parricídio, e um sobre Eles Não Usam Black Tie. Tudo lá no jornal, 1953, 54, gente, vocês imaginam. E já nesse texto, sobre a Rússia, hoje Rússia, antes União Soviética, primeiro Rússia, enfim,
ele já falava coisas fundamentais que depois ele vai analisar com muito mais pormenor e muito mais extensamente no livro sobre a Revolução Russa. Não é? Então, quando eu encontrei esse texto, eu trouxe, levei para a Bia, e depois que o Maurício faleceu, bom, isso o Maurício já tinha falecido, e o pessoal da revista Educação e Sociedade, que foi uma revista que o Maurício ajudou a fundar na Unicamp, hoje é a revista mais antiga de educação, né? O pessoal me pediu um texto que ninguém conhecesse muito do Maurício, e eu enviei esse texto do Maurício, né? Que depois o Evaldo juntou na coleção Trachtenberg, né? E eu convidei a Lúcia Bruno para nós escrevermos um texto sobre esse texto do Maurício, né? E aí nós escrevemos esse texto que se chama O Mito, o Método, a História, a Revolução Russa sob a ótica de Maurício Trachtenberg, né? A minha ideia, quando eu vim aqui, era, porque é um artigo de 5 páginas, eu pensei em ler para vocês, porque é um artigo muito, muito claro. Não sei se isso vai ser meio aborrecido, se vocês vão achar chato, né? Mas eu não saberia improvisadamente dizer melhor do que a gente disse nesse texto sobre o texto do Maurício, eu e a Lúcia, não é? E a Lúcia estará aqui amanhã com vocês. Eu já falei com ela, né? Ela falou, não, fala sobre o nosso texto com o Maurício, sobre o Maurício e tal. Então, se vocês não se importarem, o texto não é chato, não é um texto pesado, nada disso. Eu gostaria de ler para vocês, porque é tão rico, e o texto do Maurício é tão genial, e traz uma faceta que não era muito comum nos escritos do Maurício, não era muito explícito, que é a questão da importância das práticas simbólicas, não é? Na luta política, na luta social. Então, eu vou pedir licença para vocês e vou dar uma lida rápida aqui nesse texto meu e da Lúcia Bruno, sobre essa beleza de texto do Maurício, não é? Bom, o artigo de Maurício Trachtenberg, publicado neste número, apareceu na Folha Socialista em abril de 1954, Jornal do Partido Socialista Brasileiro, claro que o lá de trás, né? Não esse que está aí, do qual faziam parte Antônio Cândido, Febos de Covatti, Arnaldo Pedroso Dorta, Paul Singer, entre outros. Trata-se de artigo praticamente desconhecido, e esta é uma das razões de divulgá-lo neste momento em que se completam 10 anos de sua morte. Primeiramente, gostaríamos de chamar a atenção do leitor para a originalidade da análise de Trachtenberg acerca da chamada Rússia soviética, considerando o debate da esquerda brasileira na época em que foi escrito. Anos 50, né? Anos 50. Começo dos anos 50. Além disso, cabe ressaltar que nesse artigo encontram-se já explicitados alguns elementos centrais da formação do autor e de seu pensamento político, como poderão reconhecer os leitores de sua obra. Vale, igualmente, referir a importância conferida por Trachtenberg aos processos simbólicos para a compreensão da vida social e para o desvendamento dos processos ideológicos e, finalmente, assinalar a atualidade que esse artigo guarda frente aos dilemas da política contemporânea. A análise da situação russa no contexto da esquerda brasileira. Estávamos em 1954, quando, após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividira em 2 grandes blocos subordinados a 2 centros de poder, o russo e o norte-americano. O debate no Brasil, no campo da esquerda,
de modo algum contemplava uma crítica tão radical quanto a que Trachtenberg aqui apresenta ao processo de consolidação do regime instaurado na Rússia pelos bolcheviques, e muito menos estabelecia relações entre esses dois eixos de poder, o russo e o norte-americano. No panorama da esquerda, predominavam as teses da Terceira e da Quarta Internacionais. A crítica à Revolução Russa e aos seus desdobramentos subordinava-se, no caso dos trotskistas, aos enfrentamentos com os stalinistas, embate que já assumira contornos dramáticos durante a Guerra Civil da Espanha, de 1936 a 1939. Os trotskistas dirigiam sua crítica, sobretudo, ao modo pelo qual o stalinismo se valia da burocracia, sem, no entanto, questioná-la como forma de dominação, como já fora desvendada pelo liberal Max Weber. Ou seja, a burocracia não era um problema em si para o trotskismo. Da mesma forma que não se criticava o regime político e social saído da Revolução de Outubro, que desde 1917 até a morte de Lenin, em 1924, contou com a participação ativa de Trotsky, inclusive no massacre de Kronstadt e de Makhno, era Trotsky quem estava à frente do Exército Vermelho, né? Da mesma forma, não colocavam em dúvida que a URSS era socialista. Essa limitação da crítica trotskista mantinha em relativa invisibilidade o papel fundamental dos gestores ou burocratas como nova classe dominante, amparada no controle do Estado e do aparelho produtivo. Ainda que fossem contrários à ideia defendida por Stalin do socialismo em um só país e defendessem o internacionalismo dos processos revolucionários, não questionavam a estrutura de poder que se consolidou na Rússia após 1917, fundada no poder da burocracia do partido e na propriedade estatal dos meios de produção. Quanto aos socialistas, fiéis às concepções da Segunda Internacional, especialmente na sua vertente parlamentarista e legalista, a crítica incidia principalmente no caráter autoritário e despótico do stalinismo, sem, contudo, questionar a permanência da separação entre governantes e governados no país da Revolução Proletária. A crítica anarquista, por sua vez, iniciada já nos primeiros anos da Revolução Russa, tendo como base os massacres dos marinheiros de Kronstadt, do Exército Popular de Néstor Makhno, que tão importante fora na luta contra o Exército Branco, e a destruição dos soviets pela ação do Partido Bolchevique, foi fundo, né, a crítica anarquista foi fundo na questão da organização e exercício do poder no novo regime que se afirmava. Embora tivesse ampla divulgação nos meios operários, a crítica anarquista foi praticamente silenciada a partir dos anos 30, em decorrência dos reveses que sofreu graças à repressão violenta do Estado, sem nos esquecermos da hegemonia do Partido Comunista e dos trotskistas. Dessa forma, quando Trachtenberg publica esse artigo na Folha Socialista, em 1954, sua análise, ainda que singular e ousada, abriga muitos elementos da crítica anarquista acima mencionada, à medida que vai diretamente ao cerne da questão, a lógica e as características assumidas pelo novo Estado na União Soviética, tendo como referência básica as relações deste com o proletariado. Na realidade, considerando que Trachtenberg era frequentador dos centros de cultura social anarquistas, é a secura do tempo.
Como frequentador do Centro de Cultura Social dos Anarquistas de São Paulo, compreende-se essa reverberação. Obrigada, querida. No entanto, Trachtenberg aporta outra dimensão à análise do processo russo, recorrendo à história. Nessa perspectiva, vai encontrar no passado bizantino da Rússia, no seu entrelaçamento com os desdobramentos da Revolução e principalmente com o bolchevismo, as forças determinantes da configuração que assumiu até a segunda metade do século XX, quando o artigo aqui examinado foi escrito. Entrelaçamento da história e dos processos simbólicos, como recurso de análise da realidade social. No conjunto da obra de Trachtenberg, o recurso à história é permanente, e nesse texto pode-se perceber como ele a entrelaça aos processos simbólicos, situando-os nas esferas das práticas sociais vividas. Utilizando uma linguagem metafórica, que aqui é também procedimento heurístico, traz da geologia a figura da pseudomorfose. De acordo com o glossário geológico, a gente foi procurar no glossário geológico para entender a tal da pseudomorfose, né, que o Maurício utilizou. Então, de acordo com o glossário geológico, a pseudomorfose mineral indica um corpo cuja forma externa corresponde à do cristal original, mas, no entanto, é constituído por material neoformado, como, por exemplo, a pirita limonitizada ou a calcita substituída pelo quartzo. Então, depois vocês vão entender bem em que sentido Maurício usou essa figura, que é genial, para falar do bolchevismo, né, como pseudomorfose. Em termos históricos, segundo Trachtenberg, a pseudomorfose se dá quando uma cultura estranha cai sobre a outra com tanta força que a cultura jovem não consegue respirar livremente, não chegando a constituir-se nas suas formas expressivas e peculiares, com consciência de seu papel histórico. Observe-se que, para o autor, trata-se de uma relação de poder em que conquistadores e ou aspirantes à nova classe dominante se impõem como lavas vulcânicas, imiscuindo-se nas cavidades dos processos históricos, impedindo ou absorvendo a emergência do novo. Como bom leitor de Cassirer e de Marx, Trachtenberg não ignora a importância da dimensão simbólica nos processos históricos. Vale lembrar a análise tão cara a ele que o autor de O Mito do Estado realizou nos anos 30 a respeito da utilização dos mitos germânicos pelos nazistas, numa verdadeira pseudomorfose. No caso do cristianismo abordado por Trachtenberg, logo no início do artigo, a pseudomorfose manifesta-se no mito do nascimento de Jesus, cuja origem é imemorial. Este mito já aparece, como nos diz Walker, no livro de Enoque, do século II a.C., em que Yeshua, ou Jesus, era o nome secreto dado por Deus ao Filho do Homem, título persa que significava Yahvé salva. Outra referência mítica trazida por Trachtenberg é a de Saoshyant, o salvador do mundo na escatologia do zoroastrismo, também chamado de masdaísmo. O zoroastrismo chegou a ser religião dominante de uma parte expressiva do grande Irã, influenciando a história e as tradições dessa região. A conquista islâmica, no entanto, marginalizou o zoroastrismo a partir da metade do século VII. Hoje, calcula-se que há menos de 20 mil adeptos na região, sendo que a Índia concentra o maior número deles,
chegando a 70 mil. É a mesma referência, esse Walker. Eu acho que é uma mulher. Walker. Quanto à lenda da Virgem Maria, Walker, estudiosa das mitologias antigas, refere-se ao mito do salvador persa, Mani, que teria sido gerado por uma deusa virgem chamada Mariam. Fundador da seita dos maniqueus, Mani era tido no século III d.C. como outra encarnação do Cristo, e sua mãe era chamada de Mãe da Vida do Mundo Inteiro. Os cistercienses, por sua vez, que era uma das correntes que depois foram acusados de heresia, né, pelo catolicismo. Os cistercienses, por sua vez, no século VIII, se autodenominavam Cavaleiros de Nossa Senhora, associando-a à divindade pagã May Queen. De todos os atributos herdados das deusas pagãs, a virgindade de Maria foi o mais enfatizado pelo cristianismo. Segundo esta autora, Maria era chamada de a Virgem e não de a Mãe. O êxito da amputação de sua sexualidade pré-cristã evidencia-se nas lendas marianas, que insistiam em afirmar que, embora espantosamente bela, nenhum homem jamais a olhara com desejo. É exatamente esse processo de desfiguração de mitos pagãos pelas várias vertentes do cristianismo que Trachtenberg denomina pseudomorfose, destacando o processo no qual Christus se converte no nome do Salvador e no título de Jesus, salientando que esses títulos já eram vinculados ao culto helenístico do imperador. Ou seja, no período em que vigorou o domínio macedônico, a ideia do Senhor Salvador já expressava a figura de um poder centralizado e sacralizado. As lendas bilinas, que o Maurício se refere no artigo dele, as lendas bilinas, a gente foi atrás, foi a maior pesquisa para entender as citações do Maurício nesse texto dele, que é um texto muito erudito, incrível. As lendas bilinas, às quais se refere Trachtenberg em sua análise, eram narrativas épicas transmitidas oralmente a partir do século X ou até mesmo antes. Foram classificadas em vários grupos, sendo o maior deles ligado à época de ouro de Kiev, na Ucrânia, né? Que hoje é a Ucrânia, quando essa cidade era a capital da Rússia, nos tempos do príncipe Vladimir, entre os séculos X e XII. Consideradas em seu conjunto, essas lendas constituem uma história folclórica, muitas vezes como variante da história oficial russa. As bilinas mais conhecidas pelos pesquisadores nasceram das lendas camponesas, cantadas por homens e mulheres, e refletem a necessidade de criação de heróis com força sobre-humana, heróis nativos, sempre em luta com os inimigos das estepes. Como se sabe, a tradição oral sempre comportou uma recriação permanente, conforme os atores que narram as histórias, sempre acompanhadas por um instrumento de corda e, modernamente, faladas ou cantadas. Os heróis mais antigos surgem, assim, conectados a mitos arcaicos, como é o caso de Ilha Muromets, ao qual Trachtenberg faz referência no texto dele. Cabe lembrar que a sacralização do poder por meio do cristianismo, ou dos cristianismos, ocorreu não só na Rússia bizantina, mas em grande parte do mundo ocidental. Basta considerar a instrumentalização dos mitos que, após processos análogos aos referidos por Trachtenberg na sua análise, sustentaram o regime senhorial nas regiões da Europa em que este regime existiu. Desde os reis taumaturgos
até a legitimação do poder real pelo papado, evidencia-se a estreita relação entre exercício do poder monocrático e processos simbólicos que operam um deslocamento de sentido dos mitos originais. No caso da análise do sistema de poder instaurado pelos bolcheviques, Trachtenberg vai apresentá-lo como resultante da pseudomorfose decorrente da tradição bizantina e do espírito técnico do capitalismo norte-americano. Isso eu acho que é uma coisa genial. Eu nunca vi ninguém escrever sobre isso. Realmente, só o Maurício que descobria essas coisas. É uma coisa muito original, realmente. Um elemento da tradição bizantina que se encontra na própria estrutura do Império Teocrático Russo reaparece na estrutura de poder que se consolida já nos primeiros anos da Revolução, com a fusão entre o Partido Bolchevique e o Estado recém-conquistado, dirigido por um líder carismático, cultuado como grande salvador, Lenin. Como escreve Trachtenberg em seu artigo, o edifício totalitário moscovita teve sua fachada mudada 2 vezes, sob Pedro o Grande e Lenin, mas a essência de sua estrutura conservou-se inalterada. Trata-se de colocar em evidência a permanência de uma lógica que continua a modelar a estrutura do poder e o seu exercício na Rússia pós-revolução e cuja origem remonta à época em que o Principado de Moscou, convertido no centro do reagrupamento da cristandade ortodoxa russa, na luta contra os muçulmanos e latinos, tomou dos gregos a herança bizantina, processo este que prosseguiu com Ivan o Terrível, que se fez coroar czar em 1547, proclamando-se imperador romano do Império do Oriente. O outro elemento da pseudomorfose, da qual resulta o bolchevismo, é, segundo Trachtenberg, a assimilação da técnica ocidental, mais precisamente do espírito técnico norte-americano, pelos dirigentes do Estado soviético. Esta assimilação é de tal ordem que nem mesmo Mayakovsky ficou imune a ela, como podemos observar no poema desse autor, transcrito por Trachtenberg em seu artigo. É um texto do Mayakovsky, um poema do Mayakovsky, em que ele faz uma louvação à técnica, à eletricidade e tal, né? Então, é claro que isso tem a ver também com o espírito da época em que o moderno era sempre visto, em geral, como o novo, aquilo que vai mudar, aquilo que vai, né? Que nem sempre ocorre, né? E aqui no Brasil nós sabemos, aqui a ideia de moderno tem servido, né? Inclusive com esse governo que está aí. Embora menos entusiasta que Marinetti na Itália, né? O cara do futurismo italiano, exemplo extremado do fascínio exercido sobre muitos pelo espírito técnico norte-americano, cantando em versos e em seu famoso manifesto futurista, uma verdadeira ode à velocidade alucinante da máquina, à violência engendrada pela sociedade industrial e pelas guerras modernas. Mayakovsky, ainda assim, não parece ter percebido o que se desenvolvia nos subterrâneos desse novo mundo. Ele vai ser vítima disso, dessa mesma coisa, né? Ou seja, como já dissera Weber, e Trachtenberg o corroborava, o desencantamento do mundo carregava uma profunda ambiguidade, pois os processos de racionalização e secularização tanto nos libertavam de superstições, quanto produziam uma nova escravidão, qual seja a do homem sob os ditames da dominação burocrática. No caso, tecnoburocrática, né? Lenin, ao contrário, com a lucidez que o caracterizava,
bem cedo percebeu as potencialidades políticas do modo de organização do trabalho e da sociedade que se desenvolveu nos Estados Unidos em moldes muito mais elaborados do que nos velhos países europeus que tinham engendrado a Revolução Industrial há muito mais tempo. Em seu texto, As Tarefas Imediatas do Poder Bolchevique, publicado em 1918, Lenin faz a defesa do Taylorismo e apresenta as medidas a serem adotadas quanto à nova organização do trabalho. Entre as medidas anunciadas, constava a introdução de um sistema de controle da produtividade de cada operário, a adoção de regulamentos de fábricas elaborados pelas direções e a premiação de trabalhadores que alcançassem índices mais altos de produtividade. Dirigindo-se aos revolucionários que criticavam essas medidas, Lenin escreveu: somente os representantes da indecisão pequeno-burguesa veem no último decreto sobre a administração das estradas de ferro, que concedeu poderes ditatoriais a determinados dirigentes, a negação dos princípios da direção coletiva, da democracia e dos princípios do poder soviético. A subordinação incondicional a uma única vontade é absolutamente necessária para o bom êxito dos processos de trabalho. Lenin. Na mesma perspectiva, Trotsky proclamou, no 9º Congresso do Partido Bolchevique, em 1920, não se pode deixar a classe trabalhadora a vagabundear através da Rússia. Devem ser colocados aqui e ali, ordenados, comandados, exatamente como soldados. O trabalho obrigatório atingirá o seu zênite durante a transição do capitalismo para o socialismo. Os desertores do trabalho devem ser reunidos em batalhões punitivos ou postos em campos de concentração. Para a gente lembrar que o Stalin não é tão um fenômeno tão diferente assim, né, do que foi o leninismo, né? Aliás, o Stalin é um braço do leninismo, né? Assim, pode-se compreender melhor a análise de Trachtenberg acerca da Revolução de 17, em que esta é vista como a síntese lógica de dois processos, o da herança estatal totalitária de Bizâncio e o processo de assimilação do totalitarismo do capital, na sua vertente norte-americana, que não por acaso fascinava a nova classe dominante que assumiu o poder depois do assalto ao Palácio de Inverno em 1917. Essa perspectiva de Trachtenberg, elaborada em 1954, reaparece em análises posteriores, de forma mais sutil, quando critica o capitalismo de Estado existente na Rússia. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, em 8... Não foi. Alô? Tá indo? Tá dando para ouvir? Já está acabando, viu, gente? Em artigo publicado na Folha de São Paulo, em 8 de novembro de 77, ele mostra como Stalin buscava dar legitimidade à sua política do socialismo em um só país, recorrendo à tradição e às batalhas do exército russo ocorridas antes da Revolução. Cita trechos de um discurso de Stalin proferido em 1941, no 24º aniversário da Revolução de 17, onde são exaltados santos da Igreja Ortodoxa e figuras másculas de nossos antepassados, como os referiu Stalin.
No caso, um deles era o Marechal Suvorov, que lutou contra a Revolução Francesa e reprimiu a rebelião camponesa na Rússia, a rebelião conhecida como a rebelião de Pugachev, no século XVI ou XVII. Essa forma de legitimação do poder vinculava-se, segundo Trachtenberg, a um messianismo nacional que vinha de longe. Finalmente, gostaríamos de assinalar a atualidade da análise apresentada no texto aqui publicado de Trachtenberg e a propriedade da metáfora da pseudomorfose para a compreensão de certos processos sociais contemporâneos. Referimos-nos ao caso da China atual, em que o Estado começa a reabilitar aspectos do budismo na sua vertente mais conservadora, exaltando-se os ideais de harmonia, tolerância e consenso social, além da revitalização de uma mística da passividade. Hoje, os slogans marxistas-leninistas já não mobilizam a população e pertencer ao partido é para muitos sinônimo de carreirismo e de corrupção. Assim, o governo chinês se apressa em restabelecer relações diplomáticas com o Vaticano e a reabilitar antigas religiões até pouco tempo proscritas pelo regime. Muitos jovens estão sendo empurrados para o budismo, sobretudo estudantes das zonas urbanas e das classes médias. No momento, o Estado é cada vez mais tolerante com a proliferação de templos e outros lugares de culto, tendo em vista administrar os conflitos latentes na sociedade chinesa e prevenir-se contra novas ondas de protestos, tais como as ocorridas nos últimos anos. Não por acaso, em 1º de outubro de 2007, pouco depois do 17º Congresso do Partido Comunista Chinês, o governo chinês colocou em órbita um satélite cujo nome é Chang'e, conhecida deusa budista. Este processo ocorre simultaneamente à assimilação pelos donos do poder na China do espírito técnico do capitalismo ocidental, em que os limites da exploração só podem ser estabelecidos pelas lutas dos trabalhadores na defesa de seus direitos e de suas vidas. Para evitar o enfrentamento com os trabalhadores, as ideologias forjadas pelo poder do Estado chinês, a partir de slogans marxistas, já não se sustentam. Para além da repressão, que encontra sempre seus limites, no risco de deflagrar lutas generalizadas e incontroláveis que poriam em risco todo o projeto capitalista da Grande China, há que se recorrer também aos processos simbólicos que buscam resgatar os elementos mais conservadores e até mesmo reacionários de antigas religiões. Resta saber se essa harmonia precária, buscada através da instrumentalização do budismo e de outras construções simbólicas, se sustentará. Na Rússia atual, vemos que a herança bizantina, no que tem de autocrática, messiânica e centralizadora, continua a ser evocada por Putin e seus seguidores. O mito da Grande Rússia não desapareceu, ao contrário, parece sustentar seus projetos expansionistas e centralizadores. Nova pseudomorfose? Quais elementos estão ali sendo acomodados lado a lado? Quais lavas vulcânicas, como diz Trachtenberg em seu artigo, estão a ocupar as cavidades abertas pelo processo de mudanças pelo qual passa a sociedade russa? É isso, gente. Complexo do Maurício, que eu não saberia